Fala pessoal, tudo bem? Lucas Codebella da equipe do Já Invest e hoje eu vou trazer para vocês alguns comentários sobre o quarto trimestre de 2021 da Energias do Brasil. Mas antes, deixa seu like, comenta no vídeo e segue o VA nas redes sociais, beleza? Aqui no primeiro slide a empresa apresenta a visão dela nos 5 anos, entre 2021 e 2025, e no lado direito as principais entregas que ela fez durante o ano. Então na parte de crescimento, investimento orgânico na distribuição, ela está investindo bastante nesse segmento, e também transmissão, onde ela vendeu alguns ativos e comprou outros aí com o objetivo de rotacionar o portfólio de ativos dela. Na parte de energia solar, ela está investindo bastante em geração distribuída. O que seria a geração distribuída? É aquela energia que é produzida próximo ao local de consumo, diferente da energia centralizada, aonde ela é feita naquelas grandes fazendas de usina fotovoltaica. Então, esse aqui é uma aposta da empresa, é uma estratégia. A gente não sabe se vai dar certo ou não, mas a empresa está apostando nisso. Outras empresas aí da Bolsa optam por um caminho diferente e acabam investindo mais em projetos de geração centralizada. Aqui a parte de disciplina financeira, seleção de investimentos com alta rentabilidade. Realmente a empresa tem investido bem aí nos últimos anos, tem gerado retorno ao seu acionista. A parte de política de dividendos, vamos ver um pouquinho mais para frente. E a empresa está mantendo aqui uma dívida líquida sobre EBITDA em torno de 2,5, 3 vezes. É algo um pouco acima do que a empresa está acostumada a fazer, mas também é um patamar bem aceitável para uma empresa de energia elétrica do porte da Energias do Brasil. A parte de eficiência, aqui a metodologia para acompanhamento de custos, controle e redução de custos, operações eficientes na distribuição, também a empresa está evoluindo aqui na qualidade da distribuição, antecipação de alguns projetos de transmissão, reciclagem do portfólio, a gente já comentou também, vendeu alguns ativos de transmissão, e a parte aqui de negócios futuros, oferta integrada business to business, transformação digital, mobilidade elétrica, a empresa é bem inovadora e está sempre investindo aí em projetos novos. Com relação aqui às principais entregas, aquisição da AES Inova e participação na BlueSol, anúncio do projeto Monte Verde em parceria com a EDP Renováveis, então todos os projetos aqui voltados para a energia renovável da parte solar, aquisição da Celg, que acabou virando EDP Goiás, e também venda de alguns lotes de transmissão. Ela vendeu 3 lotes de transmissão durante o ano. Parte de investimento em distribuição, ela investiu 2,7 vezes a QRR, que é a cota de reintegração regulatória. É basicamente a cota que repõe aí a depreciação da empresa. Então, é como se ela estivesse investindo 2,7 vezes a depreciação, tá? De maneira geral aí. Parte de recompra de ações, 24,2 milhões de ações e cancelamento de 25,7 milhões de ações, concluído. E ela também lançou um segundo programa de recompra de ações, está em andamento, são 18 meses aqui esse programa, e é uma excelente forma aí da empresa remunerar os seus acionistas. Tá? A parte de dividendos, então ela anunciou aqui o maior dividendo mais juros sobre capital próprio da história da empresa, R$ 2,18 por ação. Principais destaques financeiros da empresa, EBITDA 4,3 bilhões, lucro líquido 2,2 bilhões, PMSO recorrente aumento de 5,2%. Aqui são as despesas gerenciáveis da empresa, né? Incluem pessoal, material, serviços e outros. Então, um aumento aí de 5,2% é bem aceitável aí pelo momento que a gente está vivendo. A empresa realmente está fazendo um controle muito bom dos custos. Tá? Dívida líquida sobre EBITDA ajustado 2,6 vezes, então, como a gente já comentou, ela está operando ali naquela faixa entre 2,5 e 3 vezes, um pouco acima do que ela costumava operar, mas fazendo todos esses projetos ela precisou alavancar um pouco mais aí a dívida, mas é algo bem saudável, tá, para uma empresa do porte da Energias do Brasil. Aqui é o programa de recompensações que a gente já comentou, 30% executado até o momento, histórico de dividendos aumentando bem aí de 2019 para 2021, e aqui um pouquinho do cálculo do lucro líquido ajustado da empresa, que ficou em torno de 1,6, quase 1,7 bilhões, tá? E ela distribuiu aí 75% de payout de dividendos, tá? Aqui a empresa apresenta o EBITDA ajustado por unidade de negócio, então tem distribuição, transmissão, geração hídrica, trade, enfim, um aumento aqui de 40% no ano, tá?
E os principais destaques operacionais de 2021. Então, distribuição com reajuste tarifário com aumento na parcela B em 46,08% no Espírito Santo e 32,59% em São Paulo. Então, um reajuste bem interessante aí para a empresa. Aumento do volume de energia distribuída em 5,5%, aumento da margem bruta 24%, investimento de 1,1 bilhão, representando 2,7 vezes o QRR, já comentamos anteriormente, redução de perdas totais em São Paulo e no Espírito Santo. Então a empresa está evoluindo bem aqui na parte de distribuição. Geração e trade, a empresa também utiliza esse segmento para se proteger de riscos como o risco hidrológico. Com isso ela consegue mitigar bastante as perdas aí nesses momentos mais difíceis de crise hídrica. Parte de transmissão, aquisição da CELG, aquisição do lote 1 e lote MGTE, a venda aqui daqueles 3 ativos no total de 320 milhões e a entrada parcial de algumas operações aqui dos lotes de transmissão. EBITDA regulatório 119,7 milhões, então um resultado bem interessante aqui na parte de transmissão também. A parte solar, aquisição da BlueSol, a AES Nova, já comentamos também, e instalação aqui de 40,5 megawatts durante o ano. Tá? Aqui um destaque maior para a parte de distribuição, então a empresa teve esse reajuste tarifário, da parte que realmente chegou na conta do consumidor foi 9,75% para a EDP Espírito Santo e 12,39% para a EDP São Paulo, totalizando 1,5 e 1,6 bilhão. Então a empresa vai conseguindo repor aí esse aumento de inflação, né, com os seus contratos indexados ao IGPM, um pouquinho aqui do volume, né, na comparação 2021 com 2022. Então é uma empresa que tem uma receita bem distribuída aí na parte residencial, industrial, comercial, rural. Ela não depende só de um segmento. Margem bruta aumentou. Enfim, a empresa teve resultados muito interessantes aí em todas as linhas de negócio. A parte de distribuição, então a empresa está prevendo aqui um investimento de 6 bilhões naqueles 5 anos entre 2021 e 2025, é um investimento bem considerável, 38% para expansão, 32% para melhorias de perdas mais TI e 30% em melhorias gerais aqui, tá? Esse ano foi um investimento de 1,1 bilhões, principais investimentos: expansão, melhoria de rede, telecomunicações, informática e plano de combate às perdas. Aqui um pouquinho do gráfico que mostra a redução de perdas. Então, 2020 era 8,6%, agora está em 8,3% em São Paulo. A meta da ANEEL é 7,12%, então tem um pouquinho ainda para a empresa melhorar nesse sentido. E também a parte aqui no Espírito Santo foi de 13,4% para 12,5%, a meta da ANEEL é 11,3%. Então a empresa está chegando próximo aqui das metas da ANEEL, que é bem interessante aqui para aumentar a eficiência e as receitas da empresa, tá? Aumento da digitalização, redução de inadimplência, bem interessante aqui para o setor de distribuição. 50% das faturas pagas por canais digitais. Isso aqui também acaba contribuindo com a redução da inadimplência. Aqui o EBITDA da parte de distribuição, aumento de 33,7%. Transmissão, a empresa fez aí a rotação de ativos, ela tem um lote aqui em Santa Catarina com 99,2% concluído, um entre São Paulo e Minas Gerais com 98,6%, no Maranhão 68%, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 65%, e um lote aqui previsto aí para 2024, tá? Também concluiu a transação aqui da EDP Goiás, todos os investimentos aqui na parte de transmissão. Apresenta aqui também o aumento do EBITDA desse segmento de transmissão. Aqui um pouco de detalhamento da rotação de ativos de transmissão que ela fez. Então a EDP Goiás, um valor de transação de 2,1 bilhões, e ela vendeu aqui 1,3 bilhões de ativos. Extensão de linhas, EDP Goiás 756 quilômetros, os lotes que ela vendeu totalizavam 429, e a RAP contratada 237 milhões da EDP Goiás contra 131 milhões dos lotes que ela acabou vendendo. Em parte de geração hídrica e trade, a empresa acaba atuando aqui de maneira integrada entre geração e comercialização de energia, de forma a mitigar riscos como o risco hidrológico que ocorreu esse ano. Então a empresa tinha um risco aqui de 694 milhões e acabou compensando 100% aqui desse risco com algumas medidas mitigadoras, extensão aqui de concessões,
trading de energia. Então ela teve um resultado muito bom, foi um ponto bem positivo aqui da gestão da empresa, conseguiu mitigar muito bem esses riscos da crise hidrológica. Ela apresenta aqui nesse outro gráfico o hedge do portfólio hídrico. Significa quanto por cento da geração hídrica estão sendo protegidos aí com essas medidas que a empresa vem adotando, né? Então, 2021, 24%, 2022, previsão aqui já de 25%, 2023, 2024, 20%. Então, a empresa está bem antenada, está fazendo medidas aí e está diversificando a matriz justamente para não ficar tão dependente aqui da questão hídrica, né, da geração por hidrelétricas, que em momentos aí de crise hídrica acabam prejudicando muito as geradoras, né? Parte de geração solar, a empresa está enxergando isso como uma boa oportunidade de crescimento, então ela está investindo em todas as áreas aqui, adquirindo empresas, fazendo parcerias, para justamente evoluir aqui na parte de geração e não depender tanto das usinas hídricas, tá? Então aqui a parceria aqui com a BlueSol, onde ela adquiriu uma participação na empresa, tem a parte aqui de geração distribuída direto com as empresas, pipeline de projetos, 288 terrenos prospectados, 11 avaliações, 28 projetos viáveis, então um pipeline aí de 41,7 megawatts. Aqui a Monte Verde, que é uma usina que está em construção com 267 megawatts de capacidade instalada, uma parceria aqui com a EDP Renováveis, e a empresa está aí com 2 parques em desenvolvimento com capacidade instalada de 755 megawatts. Parte de dívidas, a empresa acabou captando 4,9 bilhões durante o ano e amortizou 3,7 bilhões dessas dívidas. Ela acabou então antecipando aí um pouco essas captações de forma a refinanciar a dívida, alongar o prazo de pagamento e também de forma a se prevenir de algumas volatilidades do mercado esperadas aí para 2022. A inflação está alta, é ano de eleição, então a empresa está se antecipando a esses movimentos. O fluxo de amortização da dívida, ela tem uma dívida bem controlada, 2,7 bilhões em caixa, e a maioria das dívidas vencendo depois de 2025. Aqui a dívida líquida e indexação por unidade de negócio, então a empresa tem a maior parte das suas dívidas no segmento de distribuição, 3,8 bilhões, depois transmissão, 2,8 bilhões, e essas dívidas aqui estão atreladas tanto ao IPCA, CDI e outros indicadores. A parte aqui de custos e prazo médio de dívida, então 2019 o prazo médio era de 4,1 anos, foi para 3,8, agora está em 3,5, e o custo médio de taxas aqui, né, de 6,5 foi para 5,2 e agora está em 7,1. Então a empresa fala aqui que houve um aumento médio devido aqui ao aumento do IPCA e CDI, mas isso tudo faz parte aqui da estratégia da empresa, está pegando mais dívidas e investindo mais em projetos. Principais destaques ESG 2021, então está virando uma tendência aqui das empresas criar um slide específico na apresentação para tratar sobre métricas ESG e apresentar os seus projetos. Então a empresa tem várias iniciativas interessantes aqui, 33% do conselho de administração formado por mulheres, a empresa foi escolhida em primeiro lugar aqui no ranking geral do índice de sustentabilidade empresarial da B3 e está sempre entre os destaques aqui do setor, a parte de diversidade, então é interessante dar uma olhada aqui nesses números, nessas métricas e como a empresa valoriza essa parte ESG. Principais destaques de inovação em 2021. Então a empresa investe bastante em inovação, tem 140 projetos em desenvolvimento, a parte aqui de investimentos em startups, enfim, pesquisa e desenvolvimento. E aqui no último slide algumas estratégias da empresa para 2022. Ela colocou uma frase bonita aqui, né? Preparados para um ano ambicioso e desafiador. E a empresa apresenta alguns drives aqui de crescimento, investimentos nos segmentos de distribuição, transmissão e solar. Podem ver que ela simplesmente exclui aqui a parte de energia hídrica. Ela tem alguns ativos nesse segmento, mas ela realmente está mais focada aqui na parte solar e não vai mais investir em energia hídrica, pelo menos por enquanto. Aqui a parte de eficiência e ESG, continuar as práticas, né, tanto para redução de custos, quanto de investimentos cada vez mais rentáveis aí para a empresa, disciplina financeira, alavancagem equilibrada, como a gente viu, a dívida dela está bem controlada, apesar de ter aumentado um pouquinho, e a parte aí de negócio futuro, toda essa parte de inovação da empresa, aceleração da digitalização e transição energética, uma empresa que está sempre atenta aí aos novos movimentos e se antecipando a tendências, tá?
Bom, pessoal, então para finalizar, de maneira geral, foi um resultado muito bom da Energias do Brasil. A empresa conseguiu crescer aí durante o ano em todas as métricas, conseguiu distribuir dividendos, conseguiu manter uma alavancagem controlada e investir aí em projetos, seguir a sua estratégia aí de rotação do portfólio, investimento em energias renováveis, e a empresa está com ótimas perspectivas aí para 2022. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe e siga o GA aí nas redes sociais. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.